Fala galera, voltando aqui novamente. É, Espero que você esteja aí firme e forte no propósito, assim como estou por aqui. Estamos na contagem regressiva da finalização dessa campanha. É, Já está bem no finalzinho e eu estou gravando esse vídeo para compensar os dias que eu fiquei sem postar por conta da dor de garganta e também de algumas questões familiares. E precisei de um determinado tempo para ir me situando, me alinhando aqui, mas já voltei e voltei à gravação da leitura dos capítulos do livro de Esther, em continuação ao propósito do jejum. 21 dias de consagração, 21 dias de jejum no propósito de Daniel, onde estamos apresentando as nossas súplicas, apresentando as nossas orações, os nossos anseios, os nossos sonhos diante do Senhor, diante daquele que pode realizar infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Então, já estamos finalizando. Agradeço por você estar participando desse propósito junto comigo e seguindo fiel e firme até o final. Lembrando que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Se você está começando agora esse propósito, caiu nesse vídeo de paraquedas, só para situar, é, estamos fazendo um período de consagração, 21 dias, que iniciou com a leitura do livro de Daniel. Lemos o livro de Daniel durante 12 dias e partimos para o livro de Esther. Esther, é, usamos como critério também para escolher esse, esse livro, o direcionamento do Espírito Santo. Então, estamos conhecendo aqui a história de Esther. Esther, uma jovem que foi também consagrada ao Senhor, que viveu os planos, os propósitos do Senhor, que realizou um jejum que foi capaz de modificar, de revogar o decreto. E as orações dela e de um povo mudou e revogou um decreto. Como também a fidelidade de um homem fez com que ele alcançasse lugares que para ele nunca era imaginado. E aqui a gente vai ver, descobrir agora no capítulo 7, no capítulo 8, o que de louco aconteceu na vida de Mardoqueu. E também na vida de Esther, claro. A gente viu na vida de Daniel como que ele foi, é, como que ele viveu ali na Babilônia. Apesar de estar cativo, de ter sido levado preso de uma circunstância totalmente desfavorável à sua história, ele viveu naquele lugar e o Senhor o fez prosperar ali. Da mesma forma que a gente vai ver ocorreu na vida de Mardoqueu. Mardoqueu, durante um governo, um império persa, diante de um decreto de exterminar todos os judeus, Mardoqueu se manteve fiel ali, junto com Esther. Manteve seus valores, seus princípios ali. E depois a gente vai ver. Primeiro a gente viu o que aconteceu com a vida de Esther. Esther, ela se tornou rainha. E depois a gente vai ver o que acontece com Mardoqueu por causa da fidelidade. E que a gente conhece um pouco mais da fidelidade, como que viver a vida consagrada ao Senhor. Ela permite que a gente acesse lugares, ela permite que a gente alcance coisas, permite que a gente vença barreiras, permite que a gente alcance o favor do Senhor. Então, a gente tem meditado, a gente tem conhecido essas histórias e temos conhecido o quanto o Senhor ele se revela, o quanto o Senhor se manifesta e o quanto é possível viver experiências extraordinárias. Eu amo essa palavra. Viver experiências extraordinárias com o Senhor, porque decidimos nos consagrar, decidimos viver uma vida mais voltada ao Senhor. Então é isso. Vamos fazer a leitura, mas, claro, vamos orar. Vamos orar novamente. Eu já estou gravando uma sequência de vídeos, mas vamos orar se você está chegando, vendo esse vídeo no outro dia. Vamos fazer isso novamente e apresentar ao Senhor esse propósito, os nossos propósitos e os nossos pedidos de oração. E, claro, também convidando o Espírito Santo para vir aqui nos ajudar, abrir a nossa mente, nos dar entendimento e principalmente falar aos nossos corações e nos transformar à luz da Sua palavra. Amém?
Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesse momento. Pai, eu quero louvar o Teu nome, eu quero engrandecer o Teu nome, eu quero exaltar o Teu nome, Senhor. Tu és Deus soberano, Tu és Deus misericordioso, Tu és Deus poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Senhor, eu agradeço por Tua graça e Tua misericórdia manifestada todos os dias da minha vida. Eu agradeço pelo Teu amor manifestado todos os dias da minha vida. Obrigada, Senhor Deus, por esse momento que eu tenho de poder ler e aprender da Tua palavra, aprender mais do Teu poder, aprender mais sobre quem Tu és e sobre o que o Senhor pode fazer. Mas não nos limitando só ao que o Senhor pode fazer por nós, mas sim conhecendo a grandeza de quem o Senhor é, conhecendo a grandeza do Teu amor. Senhor Deus, eu agradeço. Eu agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradeço por nos fortalecer, por nos fortificar, por estar conosco durante esse propósito, durante esses dias. Eu agradeço por renovar, Senhor Deus, as nossas forças para seguirmos firmes durante esses dias. Senhor Deus, nesse momento eu quero convidar novamente o Espírito Santo para vir fazer parte desse momento com a gente. Abra nossas mentes. Fale aos nossos corações, nos dê entendimento da Tua palavra, nos dê entendimento sobre aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que possamos conhecer mais e mais a Ti através da Tua palavra. Possamos conhecer mais e mais da Tua fidelidade, da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder, através da Tua palavra. E se revele, Senhor Deus, a nós. Durante esses 21 dias e ao final deles, é isso que eu te peço. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Esther capítulo 7. O empalamento de Amã. Eita, que o título já deu spoiler aqui. O rei e Amã foram ao banquete da rainha Esther. E enquanto bebiam vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. O que deseja? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, porque eu e o meu povo fomos vendidos para extermínio, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Esther respondeu: O adversário e inimigo é Amã, este ímpio. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho e saiu dali e foi para o jardim do palácio. Percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. Ao voltar o rei do jardim do palácio do salão do banquete, viu Amã caído sobre o divã onde Esther estava reclinada. Então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos a serviço pessoal do rei, disse: Há uma estaca de 50 côvados de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que interveio em favor do rei. Então o rei ordenou que seja ele empalado nela. E assim empalaram Amã na estaca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Com isso, a ira do rei se acalmou. Esther capítulo 8. O decreto do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, inimigo dos judeus. Mardoqueu se apresentou diante do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o anelete que tinha no dedo, o qual havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. Então Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Esther voltou a falar com o rei. Ela caiu aos seus pés e, chorando, suplicou-lhe que revogasse o plano maligno de Amã. O Agagita, maquinara contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro a Esther e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor e se considerar justo
que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita, Amedata, concebeu e escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei ver a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu. Mandei empalar Amã na estaca que ele levantou, e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como for melhor aos seus olhos, e selem-no com o anelete do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan, entre maio e junho. Os escribas do rei foram imediatamente convocados, e todas as ordens de Mardoqueu foram escritas aos judeus, aos sátrapas e aos governadores e aos nobres dos 127 províncias que se estendiam da Índia até Cush. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel sinete do rei e os enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de exterminar, matar e aniquilar qualquer força armada de outro povo ou de outra província que os ameaçasse, a ele, às suas mulheres e aos seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adá. A cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se de seus inimigos. Os mensageiros montados em cavalos das estrebarias do rei saíram a galope, instigados pela ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu na presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. A cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, aonde quer que se chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino se tornaram judeus, porque o medo aos judeus tinham se apoderado deles. Amém. Bom, gente, que história massa, que história legal a gente vê aqui. É, a gente conhece mais da história de Esther e eu fico mais maravilhada ainda sobre como que nosso Deus, ele é incrível. Ele faz coisas extraordinárias. Vê só, Esther, aqui no capítulo 7, a gente vê que ela realiza o segundo banquete, agora na presença do rei, na presença de Amã, e é, nesse momento, o rei pergunta para Esther, Esther, qual que é o seu pedido? Qual que é o seu desejo? O que você deseja? Que o que você me pedir, eu vou te dar. Se for até metade do reino, eu te dou. E ali a gente já sabe que o coração do rei Xerxes, do rei Assuero, já estava movido por Esther. Então a gente já vê ali que o Senhor já tinha preparado o coração de Assuero. Mas a gente vê também que Esther, ela também não foi falando assim, ó, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Esther, ela pede, como que eu posso dizer? Ela faz o seu pedido ao rei com muita sabedoria. Apesar do rei falar assim, olha, você tem a metade do reino, o que você me pedir será concedido. Esther, ela tem uma habilidade de comunicação que, meus amigos, olha só para isso. Esther, ela revela o seu pedido falando ao rei, expressando ao rei o quanto ela gostaria que o rei poupasse a vida dela e a do seu povo.
E era esse o pedido dela. Ela fala de modo intencional, e depois a gente vê aqui que ela fala que o povo dela foi vendido ao extermínio, à morte e à aniquilação. E ela faz um contraste. Olha, se tivéssemos sido só vendidos, se o decreto fosse que fôssemos vendidos como escravos e escravas, tudo bem, eu aceitaria tranquilamente, eu aceitaria em silêncio. Aqui Esther, ela demonstra submissão e fala assim, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Gente, vê só o quanto ela se colocou na posição de humildade, na posição de submissão perante o rei, diante do rei. E, cara, se for pra gente aprender hoje uma lição, a gente pode extrair sobre a habilidade de comunicação. Como, como fazer um pedido a uma pessoa. Achei engraçado isso, mas a gente pode aprender muito bem com essa palavra, porque Esther, ela teve sabedoria em revelar seu pedido. Ela demonstrou intencionalidade, ela demonstrou submissão, humildade e principalmente respeito à liderança do rei. Ela reconhecia que o rei era soberano, a decisão dele era soberana, e ela fala ali, olha, eu não te perturbaria se fosse só isso, mas a minha vida e a vida do meu povo está em risco porque estão querendo nos exterminar. Então, a gente vê isso. Eu gosto de fazer esse paralelo com a história de Daniel. A gente vê Daniel também. Havia essa submissão, havia esse cuidado, essa sabedoria em falar com as pessoas, assim como Esther também. E eu percebo que é um dom que o Senhor nos dá e que a gente pode buscar também. É um dom nos comunicar com as pessoas, é um dom a gente encontrar graça, a gente encontrar favor diante das pessoas. É, cara, tô pensando aqui que agora tá vindo alguns aprendizados que eu estou aqui extraindo. Mas, caramba, que massa. Então, mais adiante a gente vê que ela vai e fala. Xerxes questiona a Esther, mas quem que é que se atreveu a mandar exterminar, matar todo mundo? A Esther vai e fala que foi Amã. Ali, todos sentados à mesa, os três sentados à mesa no banquete. Esther vai e olha assim, e fala: o adversário, o inimigo é Amã. Este ímpio aí que tá sentado do seu lado. Esther é muito top, cara. Aí a gente vê que Amã ele é revelado como mandante do atentado contra os judeus. E ele é sentenciado à forca. A mesma forca que ele preparou para Mardoqueu. Veja só que reviravolta nessa história. O cara prepara uma forca para matar um homem. Que doideira, velho. Ele prepara uma forca e quem cai nessa própria armadilha é Amã. Gente, a justiça de Deus é algo extraordinário. A justiça divina, a soberania divina é algo que a gente não explica. A lógica de Deus, a forma como Deus trabalha, a forma como Deus faz, cria situações é extraordinária. E aqui a gente vê que Amã, ele é destituído completamente de toda a sua arrogância, de todo o seu poder. Eu fico imaginando como que ficou a cabeça de Amã naquele momento. O cara soberbo, o cara orgulhoso, prepara uma forca achando que ia matar um cara, destruir aquele cara, e quem acaba caindo na forca, caindo na mesma armadilha, foi ele. A justiça de Deus, ela é algo que eu preciso conhecer mais. A justiça de Deus, a gente fala sobre justiça de Deus, eu tô falando aqui sobre a justiça de Deus, mas eu percebo que eu ainda tenho uma visão muito limitada. E vendo agora como que ela se manifestou aqui na história, é, porque a mãe ele não se levantou, a mãe ele não se levantou contra apenas Mardoqueu, não. A mãe ele se levantou contra o povo do Senhor. A mãe ele se levantou contra o povo de Deus. E dura coisa é mexer com o povo de Deus, sabe? Então, é algo que eu preciso.
Eu preciso aprender mais. É algo que eu vou até deixar aqui registrado para conhecer mais. Eu preciso conhecer mais sobre essa justiça de Deus, porque ainda é um tema que eu tenho certa limitação de conhecimento. Mas eu fiquei agora perplexa. Fiquei perplexa agora em, em saber, em ver isso tão de forma tão nítida nessa história entre Mardoqueu e Amã. Nossa, gente, sério. E avançando, a gente vai para o capítulo 8. E no capítulo 8, o que a gente vê? Novamente o Senhor revirando a história. Nosso Deus, ele muda completamente a história. Ele muda completamente a lógica do sistema. Tem um versículo em Daniel, ai, Daniel, que diz que ele muda os tempos. Eu não vou lembrar de cabeça, minha memória não me ajuda. Ele muda. Achei! Ai, lembrei! Ai, obrigada, Espírito Santo. Isso, gente, é o Senhor falando. Sei, quando eu lembro assim do versículo é porque o Espírito Santo tá falando. Ai, Daniel capítulo 2 versículo 20 e 21 e 22 que diz assim: Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Veja só, versículo 21. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Gente, quando a gente entende que é o Senhor que muda uma coisa, que faz uma coisa a outra, é algo doido demais. Veja só o que Daniel fala. Ele remove reis e estabelece reis. Nessa história aqui, nessa circunstância aqui em que Mardoqueu está, você vê que Amã, ele é completamente destituído do cargo dele. Ele cai na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. E no lugar de Amã, quem é constituído como administrador? Mardoqueu. Todos os bens passam a ser de Esté. Vou até colocar aqui. O rei entrega todos os bens a Esther, todos os bens de Amã para Esther. Então a gente vê aqui que todos os bens que eram de Amã, que era motivo de soberba para ele, de orgulho para ele, é totalmente destituído dele, da família dele, da casa dele, da- das posses de Amã e vai para Esther. E depois a gente vê que Mardoqueu, ele é colocado no lugar de Amã. Mardoqueu, então, ele é nomeado como administrador dos bens de Amã. E o rei entrega a, a Mardoqueu um cargo de. Como que eu posso dizer? Um cargo de. Ai, gente, me fugiu a palavra. Um cargo de destaque no seu reinado, assim como o de Amã, e entrega o seu anel a Mardoqueu. O anel que era de Amã, que concedia a Amã poderes para ele realizar ali. E esse anel, ele passa para Mardoqueu. Então, a gente vê que depois, mais adiante, Esther, ela se joga aos pés do rei e fala assim: Olha, Amã morreu, mas o decreto ainda está aí, rei. Eu preciso que o decreto seja revogado, que o plano de Amã seja revogado, porque o meu povo, a minha família, eu estou em perigo. Então, o rei, ele emite ele revoga o decreto, ele emite uma nova notificação a, a todas as a todos a toda a cidade, a todo o reino, a todos os lugares, em várias línguas, cadê? Em vários idiomas, na escrita dos judeus, é, revogando essa, essa matança. Então, ele sela cartas em que as pessoas que estivessem ainda em perigo,
porque isso acendeu a ira de muitas pessoas querendo matar os judeus. E isso colocou todos os judeus sob estado de alerta. E nisso, o rei, ele deu a permissão para que essas pessoas, os judeus, eles se defendessem, eles pudessem, diante do inimigo, diante de alguém vindo perseguir eles pudessem se defender em legítima defesa, como também saquear os bens daqueles que viessem contra eles. E, e assim a gente vê mais adiante que Mardoqueu, ele saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco e uma grande coroa e um manto púrpura de linho fino. E a gente vê, quem viu Mardoqueu, aquela frase, né? Quem te viu e quem te vê, né, Mardoqueu? Mardoqueu estava com todas as suas vestes rasgadas lá na porta do, do palácio, clamando por socorro de Deus. E depois a gente vê Mardoqueu honrado. E, e a glória do Senhor sendo proclamada, o nome do Senhor sendo proclamado, sendo glorificado através de Mardoqueu. A gente vê que hoje a gente vê a história de Mardoqueu e só percebe o quanto a mão do Senhor ela é poderosa, o quanto nosso Deus ele é justo, ele é soberano, o quanto nosso Deus ele é extraordinário para fazer coisas extraordinárias. Nosso Deus ele é grande, ele é gigante, ele é maravilhoso. Então a gente vendo essa história de Mardoqueu e essa história de como tudo se desenrolou, a gente só pode compreender mais sobre os planos divinos. A gente pode aprender mais o quanto o Senhor ele pode e o quanto ele quer nos usar aonde estamos, e quanto ele permite que chegamos a determinadas posições, chegamos a determinados lugares para contribuir para o plano divino dele, para a vontade dele. Eu me lembrei agora, é, eu e minha família morávamos em outro estado e viemos morar em outro estado muito longe. E aqui foi muito difícil a adaptação minha da minha família, mas é, hoje eu vejo que o Senhor, é, ele tem trabalhado e ele trabalhou em nossas vidas, em nossa família, de uma forma extraordinária. Ele tem trabalhado. E o quanto a gente não queria estar aqui, quanto foi difícil a gente ficar aqui, mas o quanto o Senhor ele tem, como que eu posso dizer? O quanto o Senhor ele tem manifestado os seus planos, os seus propósitos. Então, você vai questionar muitas vezes, ai, por que que isso, eu estou vivendo isso? Por que que eu estou em determinado lugar? Por que que eu estou em determinada cidade, em determinado estado? Por que que eu estou em determinado país? Por que que eu estou em determinado emprego, em determinado lugar, em determinada posição? Cara, Deus quer te usar onde você está. Só se permita ser instrumento dele. Outro ponto é, seja fiel no seu coração. Seu coração ele seja fiel e temente ao Senhor. Que o Senhor venha ser soberano na sua vida. Outro aprendizado. Eu acho que eu vou deixar para fazer um outro vídeo, né? Melhor. Mas só para fechar. Outro, um outro aprendizado que a gente pode extrair dessa história é sobre a, a justiça do Senhor. O quanto a justiça do Senhor ela é maravilhosa e que ele sempre chega na hora certa. Nosso Deus, ele não chega nem adiantado e nem atrasado. Ele chega na hora exata. Ele não tarda, ele não falha, não chega adiantado, ele chega no tempo certo. No tempo certo. A gente só precisa entender isso. Que não tem como explicar o nosso Senhor e não tem como explicar o porquê que ele faz determinadas coisas em nossas vidas. Mas sabemos que todas as coisas elas cooperam, elas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente tem isso gravado em nossa vida, gravado em nosso coração, venha o que vier, passe o que passar, a gente fica ali firme, igual Mardoqueu. Mardoqueu ficou ali na porta, firme. Ele não saiu, ele não se abalou. Esther, vai embora, Mardoqueu, vai se vestir, Mardoqueu,
Mardoqueu ficou ali, não sai daqui, porque ele sabia os propósitos do Senhor. Ele talvez ele não compreendia o que ele não tinha ciência do que iria acontecer na vida dele, mas ele sabia que ele deveria permanecer firme ali e fiel. Possamos é, ficar como Mardoqueu, firme na porta ali, sendo fiéis ao Senhor. E diante dos desafios, diante das dificuldades, nos recorrer, nos entregar, nos rasgar, nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo a sua justiça, reconhecendo a sua soberania e sabendo que no tempo certo ele age, ele opera em nossas vidas. Uau, que livro maravilhoso. E olha que não chegou ainda no final. Ainda faltam 2 capítulos para encerrar, mas que história maravilhosa. Que maravilhoso essa oportunidade que o Senhor tem de aprender da palavra dele, aprender mais sobre como agir, como falar, como é, buscar pelo Senhor, como pedir orientação, como se posicionar, como aguardar pela justiça do Senhor, ali fielzinho, caladinho, porque olha, gente, outro aprendizado aqui. Mardoqueu, ele não se virou contra a mãe, ele não foi você tá querendo me matar? Você tá se levantando contra mim? Não. É, Mardoqueu, ele, quando foram questionar também, por que que você não se prostra diante de Amã? Mardoqueu, ele não deu satisfação. Mardoqueu ficou quietinho. Então, muitas vezes a gente tem que apenas ficar em silêncio. A gente vai ser provado, a gente vai passar por desafios e a gente deve apenas permanecer em silêncio e aguardar pelo Senhor, aguardar pela justiça do Senhor. Saber que os nossos problemas eles podem ser resolvidos com o Senhor, que o Senhor ele é justo e que no tempo certo ele ele nos vê, ele nos socorre, sabe? E é isso, gente. Que livro maravilhoso. Não chegou ao final, mas que livro maravilhoso. Esther e Daniel. Meu Deus, quanto mais eu conheço as pessoas que estavam aqui, que estão registradas aqui, mais eu conheço do Senhor, mais eu fico perplexa sobre o poder do nosso Deus e o quanto eu quero mais dele em minha vida, o quanto eu quero viver mais coisas com ele. Que você possa ter mais essa sede, sabe, do Senhor, que você possa ter também mais esse desejo de se consagrar, de conhecer mais ele, de conhecer a sua palavra, de é, se divertir com essas histórias e também tê-las como esperança, sabe? Tê-las como refúgio também, porque aqui é apenas um, como que eu posso dizer? A Bíblia, ela é apenas o manual da nossa vida, não é simplesmente, não é apenas, ela é o manual da nossa vida. Então, tudo que a gente precisa, todas as decisões que a gente precisa tomar, tudo que a gente precisa fazer, é, os desafios que a gente precisa vencer, os dilemas que a gente precisa enfrentar, muita gente já passou e registrou aqui. E a gente hoje pode ler, e a gente pode conhecer mais do nosso Deus, a gente pode conhecer formas melhores de lidar com essas coisas. E a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é maravilhosa. E eu só penso o quanto de tempo eu perdi, o quanto de coisas erradas eu fiz e muitas vezes eu faço na minha vida por não conhecer esse livro completamente, por não viver esse livro completamente. Porque, gente, olha quanta coisa que o Senhor ele fala comigo. Olha o quanto ele tem falado comigo. Eu fico pensando, meu Deus, o Senhor tinha tanta coisa para me falar, para me ensinar, e eu só precisava abrir a Bíblia para ler, eu só precisava tirar alguns minutos do meu dia para aprender sobre ele. Ele teve esse tempo todo aqui comigo, querendo me ensinar, querendo conversar comigo, sabe? E eu não abria a Bíblia. Meu Deus, gente, é um absurdo falar isso. Agora é um absurdo reconhecer isso. Mas, cara, é insano esse processo de leitura da Bíblia. É insano isso, gente. Porque conhecer Deus, conhecer a palavra dele é algo
extraordinário. Meu Deus. Ai, gente. Vou finalizar esse vídeo. E é isso. Eu fiquei agora sem palavras. Acho que eu falei muito. E agora eu fiquei sem palavras, porque o Senhor, ele. Ai, o Senhor agora me confrontou. O Senhor me confrontou. Quanto tempo que eu perdi sem conhecer a Bíblia. Ai, gente. Vamos correr atrás do prejuízo. Vamos conhecer mais e mais e mais e mais e mais, nos aprofundar mais e mais e mais no nosso Deus. Porque Ele quer falar com a gente, Ele quer nos ensinar. A gente só precisa estar disponível. Amém? Um grande beijo pra você. Agradeço por você permanecer nesse vídeo. E até mais. Tchau.